Foi. Mais um bloco do Música Urbana e mais um quadro Inova UFPR começando agora nessa terça-feira. Ali Moraes, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Boa tarde, Patrícia Filos. Boa tarde, ouvintes da Rádio UniFM, Boa a tarde. rádio que faz a diferença. Hoje vamos falar sobre o futuro, se você está Uou! preparado ou não para ele. E para isso, trouxemos o meu Uma amigo, um cigana? convidado Não. muito especial. É quase uma Trouxe... cigana, ó. Lê a palma da mão, né? Causar uma expectativa. Mas isso é algo muito importante, as pessoas estarem preparadas para os cenários que podem estar acontecendo, seja no futuro perto ou no futuro distante. Então, a gente trouxe um convidado bem especial hoje para falar com a gente. Dan Queirolo, ele que é futurista, designer e empreendedor. As três palavras já, pá, já causam aquela bola de cristal, que não é bem bola de cristal, não é bem adivinhação, né, Dan? Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente aí. É realmente essa coisa de futurismo, eu até brinco com os amigos, né? Quando a pessoa não me conhece, eu falo, eu sou futurista, daí a pessoa olha com uma cara para mim e eu já peço a mão dela, assim, daí a pessoa Medo. vai dando a mão, assim, para mim, é muito engraçado. Então, Fica vamos com turbante, assim, tá? Coloca um turbante. o astro, é. Vai ser muito bom, vai ser bom. E Quase o um tema. Francisco Coco. É. E o tema já diz tudo, né? O futuro já chegou. Como é que o futurismo ele pode guiar novos negócios, já que o mundo ele vem passando por uma intensa transformação tecnológica e humanitária? 2020 que nos prova, né? E nesse universo há uma série de inovações sendo lançadas. E quem vai nos explicar, então, o que é o futurismo, né, Dan Queirolo? Nos explica um pouquinho mais. Legal, o futurismo, na verdade, a gente chama de futurismo porque é mais fácil de falar, né? Mas surgiu como estudos de futuro. Então, existe há mais de 50 anos. A gente tem grupos de estudos de futuro no mundo inteiro, pessoas que realmente se dedicam a entender, por meio da ciência, da tecnologia, do empreendedorismo, o que a gente vai ter de futuro. Na verdade, não um futuro, mas vários futuros, porque até se você gosta um pouquinho de ficção científica, você vai lembrar um pouco daqueles filmes que tem universos paralelos, né? Que eles surgem a partir do momento que você toma uma decisão. Se você tomar uma decisão para a esquerda, tem um universo. Se tomou a direção para a direita, tem um outro universo. Então, a gente tem vários futuros e eles acontecem ou eles surgem de acordo com as nossas decisões. Então, os futuristas, ou o futurismo, né? Ele ajuda as pessoas, as organizações a entenderem um pouco melhor como que a gente pode se preparar para os desafios, para os problemas, né? Ou para as oportunidades que vão surgir nesses futuros. Legal. Bom, eu queria que você fizesse aí uma comparação, um paralelo, uma tangente, sei lá, com a inovação, né? Futurismo e inovação. Como que está dentro, como é que é a importância dela dentro da inovação? É o mesmo, é diferente? Conte um pouquinho também. Claro, claro. A inovação, quando a gente vai mais a fundo, assim, vai estudar um pouco mais sobre inovação, a gente fala de inovação disruptiva, né, aquela coisa que muda todos os paradigmas, muda os padrões, né, igual aconteceu com o iPhone, igual aconteceu agora com o Uber, enfim, tem muita coisa acontecendo agora, inclusive, por causa da epidemia, né, muitas mudanças, e tem a inovação que é complementar, que você vai melhorando, né, as coisas, as tecnologias, enfim. E quando a gente fala de inovação, eu gosto de trazer um negócio que eu chamo de melhoração, né? A gente tem também essa inovação disruptiva, mas a gente tem essa coisa de melhorar o que a gente já existe, né? O que já tem, o que já acontece. Quanto ao futurismo, ele é uma espécie de estudo do que pode vir a surgir de inovação ainda. Tanto que tem uma disciplina do futurismo que a gente chama de design fiction. Design fiction é mais ou menos como aquele escritor Júlio Verne, sabe? O Júlio Verne escreveu 20 mil léguas submarinas, ou Viagem ao Centro da Terra. Enfim, para vocês terem uma ideia, ele foi uma espécie de futurista, porque ele criou, por exemplo, o submarino. Não existia nem essa ideia, esse conceito, né? Ele criou o tanque de guerra. Na verdade, foi o Leonardo da Vinci que criou o tanque de guerra, né? Também foi um futurista. Não então, sei, assim, mas foi outro que previu, por exemplo, as hélices do helicóptero, né? Um protótipo de paraquedas, sei lá. Exato. Né? E vai... Isso por meio da arte e da ciência, né? Então, para você ter uma ideia, a gente consegue inovar, inclusive em problemas que ainda nem existem. Agora eu vou trazer esse paralelo e juntar os dois. Né? Então vamos colocar que a gente criou um cenário aqui de que no futuro todo mundo vai trabalhar de casa.
né? E a partir desse cenário, podem surgir um monte de inovações, né? Então, por meio do futurismo, a gente vai descobrir quais são os cenários, e nesses cenários a gente vai poder pensar em soluções para problemas que ainda nem existem. Isso é muito legal, porque você pensa, não tem esse problema ainda, mas, poxa, eu posso resolver ele quando ele surgir. Com certeza. Então, você inova antes mesmo do problema existir. Então, essa coisa da inovação e do futurismo está muito ligada, mas são coisas bem diferentes. Certo. Ali Moraes, isso daí é fundamental, não é mesmo? Principalmente pelo perfil de uma startup, por exemplo, de uma agência de, né, na questão da agência de inovação também, eu acho que isso é fundamental, inclusive você prever novos problemas, né? Questões assim que não eram nem imaginadas agora e que eu acho que daí fica um pouquinho mais para Frentex do para Frentex. Conte um pouquinho mais para gente aí. Paty, eu vou ser até mais amplo, tá? Isso aí é para a vida, é para a nossa vida. Você prevê qual terreno você vai estar avançando, ou quais tipos de terreno você pode alcançar em curto ou longo espaço de tempo, vai evitar você ter muitos problemas e ser pego desprevenido, seja na tua vida, na tua empresa. A gente está vendo, por exemplo, agora essa situação, né, da questão da pandemia. Muitas empresas se reinventaram agora, modificaram seus modelos de negócio. Nós conversamos aqui, acho que em programas anteriores, né, acho que faz uns 15 dias mais ou menos, acho que não me recordo quem que era o convidado, a gente tinha comentado isso, né, que se esse modelo que a gente está, que foi reformulado agora, se voltar ao normal, ele vai fazer sentido você mantê-lo ou não, você vai ter que adequá-lo novamente, porque vamos por hipótese, né, um restaurante que esteja trabalhando agora com delivery e que trabalhava à la carte, se voltar ao normal, vai valer a pena para ele continuar com o delivery ou não? Então, assim, ele tem que prever cenários, né? E é importantíssimo você estar visualizando o futuro com relação a isso. Eu sou um cara, assim, totalmente adepto a isso, porque eu odeio ser pego desprevenido em qualquer coisa na minha vida, seja na minha atuação profissional, na minha vida pessoal, ser pego desprevenido. Então, sempre é bom a gente ter cautela. Muitas vezes existe até uma confusão se é um cara pessimista. Não, eu sempre procuro projetar o pior cenário e o melhor cenário para não ser pego desprevenido. E também o melhor cenário para poder aproveitar tudo que ele vai me oferecer. Então, é interessante a gente pensar dessa forma, pensando, olhando para o futuro, né? Aí você pode utilizar, e o Dan pode me corrigir, toda a tua experiência do passado para ajudar a projetar o futuro, né? Então, isso é importantíssimo, seja para a tua empresa, seja para a tua vida pessoal. Isso é uma coisa interessante, só complementando o que Claro. o Ale disse, né? Que o futurismo ele não se baseia em achismos, né? O futurismo ele se baseia em dados científicos, em dados econômicos, em dados culturais, de antropologia, enfim, a gente pega todos os dados que existem, compila tudo isso, analisa tudo isso, e aí a partir desses dados a gente faz projeções para criar esses cenários que o Ali falou. Né? Projeções, então, eu acho que essa palavra já diz tudo, né? Exato. É mostrar por A mais B por que aquela mudancinha de 1 grau na rota vai alterar tudo, né? E aí que é a diferença de você fazer uma previsão futurista, né? E uma previsão do tarô lá do Chico Coco. Exato. Aliás, a gente entregou a idade aqui, eu entreguei minha idade. Na hora que eu falei do Chico Coco aqui, falei, agora mas tem programas que lembram, que teve representação, foi por isso. Tem, né? Tem vale a pena que viu no video show, porque o video show também já era, né? Já é coisa de velho. Até o vídeo show, né, gente? Então, nem futuristas previam. Mas, enfim, voltando agora falando sério, né? Qual que é o papel, então, seria dessa tecnologia, né? A gente fala tanto em futurismo, mas o futuro já é presente. E a tecnologia no meio disso tudo, qual que é o papel dela, então? Pois é, quando a gente fala de tecnologia, é até engraçado que teve uma vez que um filho de um amigo perguntou assim, papai, o que veio antes, a privada ou o celular? Porque, assim, a tecnologia, ela tá ao nosso redor o tempo todo, e quando a gente pensa que a privada, né, o vaso sanitário é tecnologia também, a gente começa a olhar de uma forma um pouco diferente. Então, a tecnologia, além da coisa física que a gente está acostumado, até dispositivos móveis, impressora 3D, o que seja, a gente também tem tecnologias sociais, né? Então, por exemplo, hoje a gente vê negócios como coworking, co-living, empresas que são horizontais, coisas distribuídas e tal. Então, são tecnologias sociais. E aí, quando a gente fala de tecnologia, o tempo todo ela está evoluindo. E quando a gente fala de futurismo,
O futurismo pode prever, inclusive, novas tecnologias sociais, por exemplo, como que a humanidade pode se organizar de um jeito mais bacana, que seja mais justo, que seja mais legal para todo mundo, né? Utilizando as ferramentas de futurismo e também ferramentas de inovação, como design thinking, enfim. Então, a tecnologia tá em tudo quanto é lugar, né? Exato, isso mesmo, né? Tá aí Ali Moraes, que não nos deixa mentir, Ali. É exatamente como ele falou, essa questão até social, né? O que é muito bacana. As próprias relações virtuais também, mas assim, a relação virtual é uma coisa tão pequenininha, né? Que a gente comenta tanto agora durante a pandemia, mas bem como ele falou, até a própria organização social, né? Como as empresas, o crescimento horizontal, né? Das empresas, por exemplo, como ele citou. E o que a gente poderia falar, Ali, e também Dan, lógico, né, para o futuro aí, os empreendedores, o que vocês já veem que eles precisarão desenvolver como novas habilidades agora? Bom, vou começar depois o Dan tem muito mais gabarito para colocar aí essa situação, né? Mas assim, volto a repetir, essa importância de pensar em novos cenários, em projetar novos cenários. E eu acho que fica o alerta aí para que um cenário não muito favorável, não muito amistoso, não é questão de você ser um pessimista. É você estar se preparando para um cenário em onde as coisas passam a não dar certo. E ao mesmo tempo, como eu vou repetir o que eu falei eu também, um cenário totalmente favorável, para não deixar o cavalo passar e você não subir ele, né? Você está preparado para poder absorver tudo de bom que um novo cenário, um cenário favorável, possa te oferecer. Então, é extremamente importante projetar cenários, tá? Para você não ser pego desprevenido, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. E daí, relembrando a pergunta aí, né? O que esses empreendedores eles precisam desenvolver, então? Quais são essas novas habilidades para o futuro? A gente tem um monte de curso, inclusive, agora gratuito aí na internet, falando sobre as soft skills, né? As habilidades que são, digamos assim, não técnicas, né? Então a gente fala de empatia, as pessoas vão ter que ter mais empatia, já tem que ter, né? Mas vão ter que ter mais empatia, ser mais colaborativos, ter um senso de liderança melhor. Enfim, tem uma série de habilidades humanas, digamos assim, que a gente precisa ter, né? E isso meio que está virando até senso comum, né? Todas as empresas estão pedindo isso no currículo, estão pedindo que a pessoa coloque no LinkedIn, enfim. Mas tem algumas coisas tem uma coisa que eu acho que é extremamente importante, e aí não é apenas para os empreendedores, é para todo mundo que está ouvindo aqui o nosso programa, aprender continuamente. Essa é uma das coisas das soft skills. Mas como a tecnologia ela evolui constantemente e de forma exponencial, ou seja, ela é muito rápida, né, ela cresce, vai dobrando de velocidade, a gente precisa aprender de forma contínua. E tem uma coisa que é legal, que a gente precisa aprender a desaprender, inclusive. Porque conforme a gente vai ficando mais velho, novos conceitos. A gente fica com aquela cabeça quadrada e é difícil mudar, né? Aquelas pessoas que falam, é do tempo do Chico Coco, né? Isso que eu lembrei. A pessoa, ela tinha um emprego no começo da vida e ia naquele mesmo até o final, fazendo a mesma coisa, não precisava. Eu lembrei do Chico Coco também. Aliás, é um grande ator e ele soube reinventar, mas o personagem do Chico Coco ficou, né? Pois é, e assim, se a pessoa tinha um emprego só a vida inteira, agora ela vai ter de 3 a 5 carreiras diferentes. Aí quando eu digo carreiras, não é nem emprego, né? Imagine que a gente vai ficando... a nossa expectativa de vida vai crescendo cada vez mais, né? Então, daqui a pouco, as pessoas, por causa da tecnologia, as pessoas vão estar vivendo 150 anos. E aí, imagine, primeiro, a previdência privada vai mudar um monte de coisa, mas 150 anos dá para ter muitas carreiras aí, né? Então, a gente precisa aprender continuamente, a gente precisa ficar o tempo todo aprendendo e aprendendo a desaprender. Para mim, essa é a habilidade principal que todo mundo vai precisar ter, já precisa ter. Exatamente, eu gostei dessa frase, aprender a desaprender, né, Nali? Aprender a desaprender. E assim, é importante ter essa consciência de que o desafio está em você mesmo. É saber até onde você consegue chegar. Até onde você tem a habilidade, né? Quando você começa a pensar assim, você começa a pensar também fora da caixa. Poxa, eu consigo ir lá e apresentar o quadro Capaz de Filos lá na rádio? Vamos tentar, né? Consigo... O Dan participou comigo ano passado, né? A gente fez o Inova Session juntos. Aquilo para mim foi um baita desafio. Eu não sou apresentador, não sei. Gente, eu fiz o Nova Session, todo o programa de entrevista, buscando desafiar meus limites, assim, pensando nos meus limites, tanto na parte de desaprender como aprender, né? E aí eu estou me adaptando
a realidade em que eu estou inserido, né? E me preparando para a realidade que está chegando, né? Então, nunca é demais a gente estar sempre buscando conhecimento e buscando o autodesenvolvimento, né? A gente sempre tem que buscar os desafios que estão dentro da gente. Isso já está tão inserido, né, Ali Moraes? Você que já era designer tal, que já teve aí um passado com outros cursos, eu também já fui instrumentadora A Paty cirúrgica, também. farmacêutica, caixa, atendente de restaurante, não sei o que eu fui e fiz já. E é isso mesmo, e eu achei muito bacana essa frase, porque é algo que a gente tem que aprender a desaprender, inclusive, mas aprender digamos assim, o cerne, né? Porque, gente, eu estava trabalhando para trabalhar aliás, eu estava trabalhando para trabalhar, mas enfim, eu estava trabalhando numa rádio onde antigamente era somente trabalhar com a voz, poucas pessoas conheciam a cara do radialista. E a gente tem que aprender a trabalhar com câmera hoje em dia. Antes mesmo da pandemia era algo assim que já está totalmente em voga em diversas rádios e que o ouvinte também pede, o ouvinte gosta também de acompanhar, não é mesmo? De ver essa outra possibilidade, né, de acompanhamento e até inclusive eu tô ótima hoje, né? E até inclusive para alguns públicos. Sim, imagina que daqui a pouco vai ter até realidade virtual e os radialistas vão estar lá na realidade virtual interagindo com as pessoas. O holograma. Aham. Sentar no sofá ali. Bom, para quem tem interesse... E fazer merchan, né? A Lu lá, a Lu é a cara da Paty, da Magazine Luiza, né? É o avatar Olá, dela. pessoal, sim, sou eu. Eles não se tocaram ainda, olha, tem a garota, mas, né, preferem a virtual. Obrigada pela forcinha, e quem sabe a Magazine, né, chama aí. Bom, mas e para quem... Mas agora tentando falar sério de novo, Dan, para quem tem interesse em saber mais sobre futurismo, inclusive tem o Futuronautas, eu queria que você contasse para a gente, eu achei bem interessante o que é o Futuronautas e para quem tem interesse também em se aprofundar, quais que são as suas dicas aí? Joia. A gente tem, a Futuronautas é uma empresa que a gente criou para ajudar as organizações e as pessoas a se prepararem para esses futuros que a gente comentou aí, que são vários, são trocentos futuros, né? E na Futuronautas a gente inclusive tem um curso lá para preparar as pessoas a se prepararem para o futuro, falando dessas soft skills e algumas outras habilidades que tem lá. Também no site você pode ver lá, é futuronautas.com, super facinho de encontrar. Daí você pode acessar lá, pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem, beijinho e tudo mais. E também tem outros cursos que você pode dar uma olhada. Tem a Aerolito, que é uma empresa brasileira muito bacana, do Thiago Matos, que é um futurista super bacana. Tem online, tem alguns cursos para quem manja quem sabe inglês. Tem alguns cursos no Coursera, de futurismo, do Institute for the Future, que é um instituto que tem nos Estados Unidos. Enfim, tem algumas coisas online que são muito bacanas, que são gratuitas também, e que fazem com que a gente entenda um pouquinho melhor como que a gente se prepara para esses futuros. Que legal, que bacana, dica, então. Paty. Cursos de grátis. De grátis. Ó, a gente fala, de graça não dá para perder. Se você tem possibilidade de fazer, não dá para perder. Aproveita a oportunidade, a dica do Dan. E como você mesmo falou, né, Ali, para a vida, não é só para a empresa, mas logicamente também para a empresa. E para quem tiver interesse também sobre o futurismo, né, quais que são as suas dicas agora? Vamos terminar com as dicas, agora sim, do astro, Chico Coco, né? Dan Queirolo, quais são as dicas agora? A bola. Olha, para quem quer se preparar para o futuro, eu sugiro ficar atento às notícias que acontecem no mundo todo, né? E quando eu falo notícias do mundo todo, é tentar ver de uma forma mais ampla, né? Não pegar, aí eu vou falar nomes aqui, mas não pegar só Globo, não pegar só o que o governo diz, ou que um outro governo fala, pegar todas as fontes todos os meios de comunicação, né? Para que você consiga entender de uma forma ampla um problema, porque os problemas, eles são complexos, né? Qualquer problema é complexo, até um problema num relacionamento é complexo. Então, a gente pegar esses problemas e olhar de vários pontos de vista para que a gente consiga entender qual que é o caminho que aquilo está tomando, né? Eu acredito que o futurismo, quando a gente trabalha e estuda sobre futurismo, ele se trata muito mais de analisar o nosso entorno, analisar
nossa vida mesmo, né, todos os lados, os pontos de vista, do que propriamente a gente ficar estudando ciência, dados e tal. Então a gente analisar melhor, assim, com esse ponto, com essa visão humana mesmo, sabe? Porque apesar de a gente falar de ciência, de falar de tecnologia, só o ser humano, não o robô, só o ser humano consegue ver de forma complexa os problemas. A gente consegue ver cada um dos pormenores. E a gente consegue, tem um negócio lá, que aí sim é o Chico, aquela coisa de você sacar as entrelinhas, assim, que a máquina não consegue, que o economista, às vezes, por meio dos números, não consegue, né? Então, para mim, acho que essa é a dica, tá? A máxima, assim, para quem quer estudar futurismo, quem quer entender melhor sobre o futuro, olhar os pormenores, sabe? Olhar as entrelinhas e analisar de todas as formas possíveis um problema só. Pegar vários pontos de vista, né? Não é só a direita, não é só a esquerda, tem o meio, tem em cima, tem embaixo, tem todos os outros graus além do 0 e do 90, né? Então, olhar de forma ampla tudo o que acontece no mundo. Isso mesmo. Olhar em cima, embaixo, é o tchan, né? Moraes. Hoje o programa... feeling, né? Esse feeling, confiar no taco como o Dan colocou, a pessoa, o ser humano, ele tem esse feeling, né? Uhum. Eu ainda vou defender as mulheres têm esse feeling ainda mais aguçado, de forma mais aguçada ainda, concordo. sabe? Então, é preciso confiar também nessa questão intuitiva, né, do humano. Eu digo isso para vocês porque eu aplico isso diariamente, né? Tem muitas coisas que, às vezes, os números mostram o contrário, mas eu tenho quase certeza que aquilo não vai refletir o futuro que ele está mostrando. Eu costumo confiar muito no meu feeling. E acho que as pessoas também devem respeitar mais essa ferramenta de projeção, né, que você pode usar para projeção de futuro. É o que a vivência nos proporciona, né? As experiências, os nossos pontos de vista, as nossas, né? Os casos que a gente já passou, já vivenciou, inclusive com outras pessoas. E só um parênteses, por falar também em mulheres, uma outra grande mulher, também a professora Luciana Schleider, que eu apresento o quadro do Saúde em Pauta, ela que inclusive me ensinou, me explicou, né? Que a própria questão humana é também uma forma de tecnologia, isso é muito bacana, e isso está muito mais agora em pauta nesse período, nesse ano de 2020. Eu acho que é o arranque principal, né, para a gente conseguir ter uma visão ainda mais completa, junto com as outras formas de tecnologia. E, bom, gente, o programa hoje está divertidíssimo, ficaria aqui fazendo vários paralelos com essas vivências, né, de Chico Vamos Buarque pedir mais meia hora Moraes. Não dá. Bom, Ali, quero agradecer, né, como sempre, a sua participação e por você nos trazer o Dan Queirolo, um querido aqui que está conversando com a gente também. Lembrando, né, só repetindo o nome do site do Futuronautas, Dan. Legal, é futuronautas.com. E se precisar também entrar em contato comigo, só me procurar nas redes sociais, vai estar lá Dan Queirolo, e aí a gente conversa. Legal, Dan, muito obrigada, então. Um prazer aí conversar com você no Quadro Inova UFPR e um grande abraço. Obrigado, um abração para todos vocês e obrigado pelo convite. Ali Moraes, te espero na próxima terça-feira, hein, com também um outro convidado aí à altura. Muito obrigada aí. Eu que agradeço, Paty, agradeço a todos os ouvintes da Rádio UniFM. Dan, meu amigo, já é um parceiraço da agência de inovação. Para quem não sabe, o Dan é um baita artista também, um baita vocalista aí da banda Scoopers, recentemente, né? Agora, por outros projetos, saiu. Então é muito fácil a gente bater esse papo aí quando é com pessoas como o Dan, né? Que a gente já conhece e sabe o trabalho que ele realiza, né? Então, o assunto de hoje foi extremamente importante e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo reflitam sobre isso, tá bom? Boa tarde a todos e até a próxima semana. Gostei, Ali, do final aí. Então, tomara que tenha ajudado aí muita gente agora nesse momento a enxergar, logicamente, a pior hipótese, mas sempre isso não quer dizer que não seja com otimismo, né? Porque se você já está se lançando aí, se desafiando, é porque com certeza você está esperando o melhor. E vamos seguindo aqui no Música Urbana, então, com o final do quadro Inova UFPR com mais trilha sonora.